Vamos seguindo com o nosso AgroSucesso nesta manhã e o nosso assunto de hoje é a importância da pesquisa para o agronegócio. Quem está aqui com a gente é o engenheiro agrônomo, doutor, pesquisador da Centro Agro Pesquisa no Cerrado, Felipe Goulart Machado. Bem-vindo, Felipe, bom dia. Bom dia, Leonardo, prazer estar aqui com vocês, prazer estar participando aqui do programa Agro. Então, hoje vamos conversar um pouquinho sobre os desafios, né? E a importância da pesquisa agrícola para o aumento de produtividade, principalmente nós pensando no sistema soja, milho, safrinha. Excelente. Bom, nós temos aqui uma audiência tanto daqueles que são técnicos, especialistas na área, como nós temos também aquelas pessoas que não entendem praticamente nada do agro, mas gostam de assistir o programa, né? A partir de quando que tornou-se notório esses investimentos públicos, por exemplo, em pesquisa agrícola, Felipe? Leonardo, a gente tem que pensar que o cerrado antigamente era uma área degradada, pasto, né? E uma terra considerada improdutiva, né? E quando a gente analisa esse cenário, a gente vê o tanto que a pesquisa agrícola, né, auxiliou a hoje a gente ter esses patamares de produtividade. Se hoje o pessoal passa na rodovia e vê soja, 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 milho, 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 isso se deve pela pesquisa, fato, né? E como que se desenvolveu isso? Através dos programas, né, das universidades, da Embrapa. Então, eles desenvolveram sistemas para melhorar o aproveitamento de nutrientes no solo. Com isso, o cerrado se tornou de uma área improdutiva para uma das áreas mais produtivas do Brasil. Se eu pensar aqui no cerrado, Goiás, né? Vamos por exemplo, Goiás, Mato Grosso. A gente tem soja, né? Verão, milho, safrinha, e tem local onde o pessoal põe boi. Então, pensa, está fazendo 3 safras em um ano. Então, assim, é um ganho que a gente vê, assim, de tecnologia muito grande, né? Então, a pesquisa agrícola, a gente vê que ela se tornou essencial a partir do momento que o cerrado deixou de ser terra improdutiva para virar o que é hoje, né? E aí tem outras técnicas também que a gente vê que agregou muito. Tem uma informação, uma técnica, né, uma tecnologia muito interessante, foi desenvolvida pelo pessoal da Embrapa, que é usar micro-organismo para substituir nutriente. Então, em vez do pessoal jogar adubo na lavoura, o micro-organismo captura esse nutriente que está na atmosfera e não precisa jogar nutriente. Nos Estados Unidos não tem esses micro-organismos. O que eles têm que fazer? Jogar adubo. Então, essa tecnologia trouxe um ganho de rentabilidade muito grande. E aí vem, né, a questão da ciência, da pesquisa e do ganho de produção e rentabilidade. Você comentou aí sobre a Embrapa. A criação da Embrapa ainda é a realização mais importante nessa área de pesquisa ou já ficou para trás? Assim, Leonardo, hoje a gente tem muitas instituições, né? A gente vê que tem muita universidade federal, né? Quando a gente pensa na pesquisa nas universidades, a pesquisa começa com o aluno desde o primeiro dia de aula. Por quê? O aluno que quer fazer pesquisa na universidade, ele tem a opção, né, de estar ingressando em programas de pesquisa dentro da universidade, né, e ele vai se desenvolvendo ao longo da universidade. Quando ele finaliza a universidade, ele tem 2 opções: ou ele vai para o mercado de trabalho, ou ele vai para a área de acadêmica, né, ou mestrado, doutorado, e vai especializar mais na pesquisa. Então, assim, a gente vê que a Embrapa é muito importante, mas as universidades têm um papel fundamental, porque sem as universidades não tem profissional qualificado para estar na Embrapa, né? E a Embrapa, assim, a gente sabe que é um corpo técnico mais reduzido quando a gente amplia, né, a quantidade de pesquisadores que tem nas universidades. Então, assim, hoje eu acredito que o grande potencial de pesquisa nosso, né, estão nas universidades, contudo a gente não consegue ainda transmitir tudo que é produzido da universidade para o campo, e muitas vezes quem faz essa transmissão são as empresas. As empresas contratam o pessoal que foi treinado desde a graduação, mestrado, doutorado, né? O pesquisador consegue desenvolver na empresa o que ele estudou muitos anos, e a empresa solta essa tecnologia para o mercado. Muitas vezes é isso que acontece. É muito difícil a universidade soltar uma tecnologia, né? A gente sabe que
O investimento em pesquisa todo ano tem, mas integrar o sistema de pesquisa da universidade para o campo é um pouco mais complexo. Você, muito mais do que eu, sabe que os investimentos na Embrapa reduziram bastante, né? Uhum. Se a gente fizer um comparativo aí ano a ano, esse investimento vem reduzindo cada vez mais, né? Sim, e assim, não só na Embrapa, né, nas universidades também. Mas assim, mesmo hoje, se o aluno quiser, né, quem está começando essa carreira de pesquisa, quiser agregar no seu conhecimento, entrar na pesquisa agrícola, ele consegue desde universidades e empresas privadas, né? Então, assim, tem algumas limitações de bolsa, tudo, mas ainda eu vejo que ainda é possível. Quando a pessoa quer, ele consegue. Bom, Felipe, quais são os principais avanços da pesquisa agrícola no Brasil? Imagino que são muitos, mas se a gente for fazer aí um resumo, um panorama, quais seriam esses avanços? Então, atualmente, Leonardo, a gente tem avanços em diversas áreas, né? Quando a gente pensa especificadamente para a agronomia, para o agro, né? A gente pode ver que os avanços atuais, né, sem ser aqueles que eu mencionei, que revolucionou a agricultura, está muito ligado ao manejo da lavoura, né? Então, aumento da nutrição do solo, da fertilidade, né? Variedade de soja, questão genética de plantas. Então, isso também muda ano após ano, é uma infinidade de tecnologia que vem lançando ano após ano. Questão de manejo de pragas, doenças, plantas daninhas. A gente vê que essa dinâmica da pesquisa, né, ela sempre está pesquisando para resolver problema. Principalmente quando a gente pensa no manejo de pragas e doenças. Já na genética é diferente. A gente vê que a pesquisa faz para melhorar o sistema, né, mas no manejo de praga e doença é para resolver. Mas sim, a principal, respondendo a questão de forma mais simples, a principal questão da pesquisa é nesse sentido de melhorar a condição nutricional do solo, aumentar o teto produtivo dos materiais, né? A gente tem soja hoje que produz mais de 100 sacos, antigamente era 40, né? E resolver os problemas de manejo de pragas e doenças. Pois é, no manejo de plantas daninhas, que a gente sempre vê isso em debate, né? Se você vai em muitos workshops, não só aqui na nossa região, mas fora também, sempre tem algum especialista falando sobre manejo de plantas daninhas. O que a pesquisa tem feito e tem avançado nesse sentido? Olha, Leonardo, no manejo de plantas daninhas, as empresas estão tentando descobrir novos produtos. Ou descobrir novos, ou trazer produtos que estão esquecidos na prateleira há 30, 40, 50 anos, trazer de volta para o mercado. Por quê? Porque os produtos que nós utilizamos hoje estão deixando deficiente o controle. Então, o que acontece? O produtor está plantando a soja, a planta daninha está saindo, não está matando mais, né? Que a gente tem que matar a planta daninha. A planta daninha ela é um infestante. E aí o pessoal está trazendo produtos antigos, né? Para quê? Para controlar essas plantas daninhas, né, de forma mais eficiente. E quando a gente pensa hoje, especificadamente no problema de plantas daninhas, aumento de dose, pessoal usando dose aí que muito errada, né? Então, assim, quando a gente traz produtos eficientes, fica tudo questão mais equilibrada, né? Então, o ambiente fica equilibrado, a quantidade de produto é reduzida, então faz muito bem tanto para o sistema produtivo, né, quanto para a questão ambiental. Então, assim, a pesquisa está trazendo novos produtos, né, novas tecnologias para o manejo, para mitigar esses efeitos de plantas daninhas. Então, quando a gente pensa no controle, né, a gente tem que pensar tanto nos produtos, né, e algumas técnicas de cultivo também. As técnicas de cultivo a gente vê o pessoal fazendo muito milho com outra cultura, uma braquiária, para aumentar a cobertura do solo, né? Essa cobertura vai tampar mais a imersão de plantas daninhas. Então, tem umas outras tecnologias que não precisa de produto, questão cultural mesmo. A gente vê que
além das empresas trazerem essas novas tecnologias, né, produto variedade, o produtor está se inovando também. Porque se ele não mudar a planta daninha, né, não vai deixar ter altos tetos produtivos. Vamos produzir bem ainda, porque as variedades produzem, mas teto de 100, 80, 70 pode ser que a gente não consiga atingir. Ou seja, eliminando esses erros, poderia estar produzindo bem mais. Com certeza. Quando a gente pensa na pesquisa agrícola, para que a gente faz pesquisa? Né? É para mitigar os problemas das lavouras. Né? Então a gente pesquisa uma tecnologia para evitar o ataque de pragas. Por quê? Porque quando a praga ataca a lavoura, reduz a produção. A gente faz pesquisa para entrar no momento correto, na aplicação, para reduzir esse ataque no estádio que vai reduzir a produção. Né? E aí, pensando nessa redução de danos, né, nas culturas, a gente consegue ter um teto produtivo maior. Né? E aí, cada dano que ocorre durante o ciclo da cultura, a gente planta a soja. Ocorre um dano no início, você perde um pouquinho. Passou mais 10 dias, mais um dano, a gente perde um pouquinho. Se chover tudo perfeito, se você fosse produzir 100 sacos, você produziu 80. Então, assim, a gente vê que a gente tem que adaptar o sistema de manejo, né? Isso a pesquisa faz muito bem, para os problemas, né? Os desafios que a gente tem enfrentado ano após ano. Além da condição climática, né? Que a gente sabe que é um problema muito desafiador, né? Desafiador, que não depende da gente, né? A gente ainda tem que lidar com esses outros problemas. Então, quando a gente vê no supermercado um óleo de soja, a gente tem que pensar tudo que aconteceu para aquele óleo chegar no supermercado, né? O produtor teve que olhar para o céu, pedir chuva, teve que tratar a semente, plantar, teve que cuidar muito bem da lavoura, teve que colher essa soja. Durante o ciclo da lavoura, se deu seca, produziu pouco, né? E aí depois foi para a indústria para virar o óleo de soja. Então, assim, a gente vê que é uma cadeia produtiva muito grande, né? A gente tem várias etapas que não podem ser quebradas, né? E o direcionamento da pesquisa entra bem na parte de cultivo, né? Que é muito importante a gente estar sempre bem alinhado com os agricultores, né? Para estar passando os melhores direcionamentos. Nesta edição do nosso programa, nós estamos falando da importância da pesquisa para o agronegócio. Quem está aqui com a gente é o engenheiro agrônomo, doutor, pesquisador Felipe Goulart Machado. Bom, Felipe, o que Rio Verde representa nessa área de pesquisa agrícola para o nosso produtor, tanto aqui da região quanto a nível de Brasil, diríamos assim, porque Rio Verde hoje extrapola as fronteiras aí, a gente vai além, né? Leonardo, além de Rio Verde ser, né, uma das principais regiões produtoras de soja do Brasil, né, quando a gente fala de pesquisa é uma satisfação muito grande, né, tá falando, porque hoje em Rio Verde a gente tem várias estações de pesquisa que estudam, né, manejo de pragas, doenças, plantas daninhas, nutrição, né, na região. Então, se a gente for ver a importância da pesquisa agrícola de Rio Verde para o cenário brasileiro, ela é muito enriquecedora, muito importante. Né? Hoje, em Rio Verde, a gente tem mais de 10 estações, né, de pesquisa. Então, a gente vê que tem vários pesquisadores muito qualificados. Né? Cada pesquisador tem o seu nicho, né, de pesquisa, não faz de tudo. Então, isso é um ponto muito vantajoso. E quando a gente faz, né, essas pesquisas aqui em Rio Verde, muitas delas estão sendo utilizadas em outras regiões. Então, assim, mesmo a gente fazendo local com os problemas locais, muita coisa que a gente faz aqui é difundida em todo o território nacional. Né? Então, é uma satisfação muito grande, tá? Fazer parte dessa região, né? Principalmente como uma região produtora e uma região que difunde muita pesquisa, para estar desenvolvendo novas metodologias e estratégias de manejo para a soja. Excelente. E o produtor rural, ele tem reconhecido
o valor e a importância dessa pesquisa agrícola, ou ainda tem que melhorar esse reconhecimento e o aproveitamento desses resultados? Então, Leonardo, hoje a gente trabalha muito com dados que ainda 3, 4 anos para soltar no mercado, né? Soltar quando eu falo produtor. E aí quem faz muito bem esse trabalho de difundir essas informações são as empresas, né? As empresas de químicos, de semente. Então elas difundem as informações primeiramente para os vendedores, né? E depois, num segundo momento, também para os produtores rurais, para estar apresentando, né, as novas tecnologias, né? Então as empresas elas têm trabalhado muito bem, né, nessa questão de difundir as tecnologias, né, com eventos, com dia de campo, com treinamentos online, né, e ajuda bastante. E aí a gente vê também outro ponto, né, a universidade também tem tentado fazer um trabalho interessante, tanto o Instituto Federal Goiano, né, e a UniRV, né, a Comigo também tem um trabalho interessante para os cooperados, né. Então assim, a gente vê que aqui em Rio Verde a gente está bem munido, né, mas é muito difícil a gente acessar todo mundo, a gente sabe disso. Então, para acessar todo mundo ainda, talvez não consigamos. Mas pode ter certeza que uma grande faixa dos produtores rurais, ou seja via empresa, ou via universidade, ou via cooperativa, a gente está conseguindo sim difundir as tecnologias. E como é que funciona essa capacidade de pesquisa? Por exemplo, lá na Centro Agro, você consegue fazer quantas pesquisas por ano, diríamos assim? Então, Leonardo, varia muito e depende do corpo técnico de cada estação de pesquisa, né? Então, hoje lá na Centro Agro nós estamos com mais um pesquisador, né? E 3 técnicos de campo. A gente consegue desenvolver, assim, com tranquilidade, uns 120 projetos por ano, né? E aí, assim, soja, milho. Então, a gente vê, assim, que tem estações que desenvolvem muito mais, né? Mas hoje nossa capacidade técnica é isso. Então, um pesquisador, se eu for perguntar assim, Felipe, quanto que um pesquisador consegue desenvolver com qualidade os projetos, né? Se for projetos mais resumidos, né, para resolver problemas pontuais, um pesquisador com um assistente consegue desenvolver 30 projetos bem desenvolvidos. Então, assim, se você fizer essa conta de projetos para cada pesquisador, vai ser uns 30. Mas, assim, é um trabalho muito árduo, de sol a sol. Tem muita questão, avaliação manual. Então, avaliação de raiz, de altura de planta. São algumas avaliações, assim, que demandam muito tempo, né? E precisa de uma estrutura por trás. Se não tiver estrutura, o pesquisador consegue fazer, sei lá, 5 experimentos na safra, né? Mas com corpo técnico, estrutura, tudo, ele consegue desenvolver bem mais que isso. Excelente. Bom, Felipe, nós estamos quase caminhando aqui para o final da nossa entrevista. Vamos explicar um pouquinho para quem sonha em ser um pesquisador. Por onde que ele tem que começar? Olha, Leonardo, inicialmente, né, eu vou dar uma experiência que eu tive durante minha carreira profissional e acadêmica. Logo que eu entrei no Instituto Federal Goiano, sou aqui de Rio Verde, né, eu comecei o estágio, né, junto com o professor Fabiano, Juliana Salles, você conhece? Sim. Então foi uma oportunidade muito grande para mim naquela época, que não sabia nada, caí no curso, não sabia nada, a gente tem que reconhecer isso, de aprender um pouquinho de metodologia. Então, quando eu entrei na metodologia científica, eu entendi mais a importância da pesquisa, né? O governo estimulou, na época me estimulou a ganhar uma bolsa de iniciação científica. Então, eu tinha um compromisso de ir para o laboratório todos os dias. Então, isso foi o divisor de águas para mim, que eu entendi a importância da pesquisa. Quando eu finalizei o período de estágio, né? Eu já entrei numa empresa de pesquisa agrícola, no campo mesmo, e na pesquisa agrícola eu pude entender melhor ainda tudo que eu aprendi na universidade, né? E aí eu consegui desenvolver melhor no mestrado e depois no doutorado, né? No doutorado ainda eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, tudo com bolsa do governo,
Então, eu fiquei um período nos Estados Unidos estudando, né, aprimorando melhor as técnicas, né, vendo o que o pessoal faz lá de diferente da pesquisa, trazendo essa informação para o Brasil. Não fui para a área acadêmica, decidi ficar na parte da empresa privada, né? Hoje eu sou proprietário da Centroagro. E assim, a gente pensa, nossa, mas o governo gastou dinheiro, muito dinheiro, né, com um aluno só. Gasta muito dinheiro, só pensar. Mas a volta que esse aluno pode gerar de benefício, pagamento de imposto, tudo, pode ter certeza que volta muito mais recurso para o governo do que ele está gastando. Então, o conselho que eu dou é o seguinte: o pessoal quer adentrar na pesquisa, começa pela universidade. Ah, Felipe, eu não estou fazendo universidade, estou fazendo técnico agrícola. Tem oportunidade também, né? Ah, não, comecei a faculdade de agronomia, quero fazer pesquisa. Já começa, já fala com o professor, né? Vai lá, ajuda o professor. Quando você finalizar a graduação, tenta entrar no programa de mestrado. Hoje em Rio Verde nós temos a UNRV, o IF Goiano. São programas bons. E aí a gente consegue desenvolver. E uma coisa que é interessante, até meu professor falava muito. Felipe, mestrado é uma parte para você aprimorar mais, né? É um namoro. Aí o doutorado é casamento. Então você tem que casar com o que você gosta. Então o pesquisador, para fazer um doutorado, ele tem que saber muito bem, eu gosto dessa área, ele já está com mentalidade, experiência para definir o que ele gosta e casar com a área. Esse é o mais importante. Então, o pesquisador que quer fazer o doutorado tem que pensar na questão do que gosta e especificar, entendeu? Excelente. Bom, engenheiro agrônomo, doutor, pesquisador, Felipe Goulart Machado, obrigado pela presença nessa manhã, conversando com os nossos amigos e amigas de casa, trazendo uma informação muito importante sobre a importância da pesquisa para o agronegócio, para aumentar a nossa produção agrícola e também de forma sustentável, né? Muito obrigado mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Quero te agradecer aqui o convite, tá? Deixem aberto caso surja outras oportunidades e quero passar a mensagem final para o pessoal, né? Hoje a pesquisa agrícola ela tem uma importância, sim, né, na questão do sistema de manejo produtivo, tanto da soja e do milho aqui da região. Então, é muito importante, né, a gente entender melhor o sistema de manejo e os pesquisadores, né, tá passando isso para as empresas difundirem a tecnologia, né? E dessa forma, o sistema produtivo vai ficar mais equilibrado e vamos conseguir atingir, ano após ano, patamares de produtividade cada vez maiores. Excelente. Bom. Muito obrigado.